Roteiros básicos para estudos de impacto ambiental e RIMA. Etapas básicas para uma avaliação ambiental. Então, um projeto de geração, por exemplo, a hidrelétrica, tem que passar para a caracterização da atividade. Que tipo de projeto que é, caracterizar o empreendimento, o que vai ser instalado, o tamanho da barragem, em qual rio, em qual localização, né, qual é a vocação regional. Aí vai fazer o diagnóstico ambiental, qual é a vegetação local, qual o tamanho da área que pode ser alagada, aí entra já na avaliação dos impactos ambientais, né, avaliação de risco, quais são as medidas mitigadoras. Por exemplo, no alagamento por uma hidrelétrica, você já tem que fazer um planejamento prévio para tirar aquela fauna e flora local, né, para poder, às vezes, até desmatar parte dessa área para que aquela matéria orgânica que ficar submersa não deixar a água da barragem própria, por exemplo, para reuso, fazer medidas compensatórias. Então, todo estudo de geração ele tem que fazer uma contrapartida. Sei lá, vamos fazer um parque de preservação próximo, ou vamos fazer um museu, ou alguma benfeitoria para aquela sociedade para a mitigação dos impactos, ou mesmo um local para colocar os animais, como uma espécie de zoológico, um local para esses animais que foram deslocados, para depois eles serem reinseridos em outra área, né? E a monitoramento dos impactos, se os impactos vão piorar, se a qualidade da água está ruim, tudo isso tem que ser monitorado constantemente durante a implantação e durante a operação do empreendimento. Então, alguns roteiros básicos para a elaboração do RIMA, que é o relatório que vai ser mostrado para a sociedade, né? Vai ser feita uma assembleia pública. Ele deve conter os objetivos e justificativas do projeto, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, síntese dos estudos diagnósticos ambiental, descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, acompanhamento e monitoramento dos impactos, recomendação quanto à opção mais favorável, que são as conclusões. Nós vamos deixar como leitura para vocês, e também vai ter atividade sobre o assunto, que é o RIMA da linha de transmissão que liga o Belo Monte à região sudeste, né, a hidrelétrica de Belo Monte, que fica lá no Xingu. Vai estar lá na aba Documentos. Então, o que é licença ambiental? É o ato administrativo pelo qual o órgão competente, muitas vezes é o IBAMA, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, de forma a prevenir os impactos ambientais. As principais etapas são licença prévia, que é uma licença muitas vezes na área de projeto. Você está fazendo um projeto ou estudos básicos de sondagem do solo, aí você faz uma licença prévia para poder fazer esses estudos prévios aí na área, né? Não só na parte do ambiental, mas também na parte do projeto como um todo. A licença de implantação, que vai começar efetivamente a obra, você tem a licença para começar a fazer o projeto executivo e implantar a obra, e depois tem a licença para operar o local, né? Que vai fazer o monitoramento dos impactos ambientais que ocorreram, né? E também todo o processo de ciclo de vida do projeto de geração, desde a operação, né, até a desativação daquele projeto. O principal órgão é o IBAMA, mas também nós temos órgãos setoriais que fazem parte dos estados, como por exemplo o IEMA, né, que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado do Espírito Santo. Então, qual é a estrutura do IEMA para essa questão do licenciamento? Tudo está na gerência de controle ambiental, e que temos a subgerência de documentação, a subgerência de licenciamento, subgerência de licenciamento e mineração e a subgerência de avaliação de impactos ambientais. Então, qual é o fluxograma para um empreendimento solicitar o licenciamento? O empreendedor preenche o formulário de caracterização do empreendimento. O empreendimento possui débito ambiental? Se não possui débitos antigos, ele continua e verifica se esse empreendimento pode ser licenciado diretamente pelo município. Não, se envolve intermunicipais, aí tem que ser pelo Estado. O empreendimento utiliza recursos hídricos, então tem que informar a necessidade de outorga para a utilização desses recursos. A supressão da vegetação, então tem que informar a necessidade da autorização do órgão IDAF. Então, a subgerência de documentação emite o formulário de orientação básica ou termo de referência e o valor de taxa de licenciamento ambiental que tem que ser paga pelo empreendedor. Então, o empreendedor entrega no balcão hoje, via digital, projetos para licenciamento ambiental, estudos ambientais, comprovante de quitação da taxa de licenciamento e cópia da publicação do pedido de licença. Continuando no 1, a subgerência de documentação confere e analisa a documentação apresentada e formaliza o processo de licença.
que recebe numeração pobre, normalmente um protocolo. O processo é encaminhado à gerência de controle ambiental para análise, vistoria e elaboração do parecer técnico. O empreendimento é sujeito ao estudo de impacto ambiental e RIMA? Se sim, a subgerência de documentação deverá publicar aviso de 45 dias antes da realização da audiência pública para apresentação do RIMA. Realização da audiência pública e posterior envio do processo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Após todo esse processo, o SUD emite a licença ambiental com suas condicionantes ou emite ofício de interferimento e comunicação com o empreendedor. Então, esse todo é um processo que todo empreendimento de geração tem que passar para ser aprovado o seu licenciamento ambiental. Aqui um exemplo de comparativo certo e errado, por exemplo, no início do empreendimento. Eu estou fazendo aqui um corte aterro de uma área sem licença ambiental e sem controle ambiental. Já o mesmo corte aterro, após o licenciamento ambiental, efetivo controle ambiental com revegetação dos taludes, controle de drenagem e calha de crise do talude. Isso tudo para evitar a erosão e degradação desse corte aterro, que pode causar até acidentes também para o pessoal que trabalha no empreendimento. Por fim, algumas atividades são a leitura do livro de geração de energia elétrica do Lineu, terceira edição, a leitura do livro de energia e desenvolvimento sustentável, primeira edição também do Lineu, e também o estudo do exemplo do relatório de impacto ambiental da distribuição do Belo Monte, que está na aba documentos. E também fazer em casa os exercícios de geração de energia elétrica, terceira edição, que estão na página 73 e também foram disponibilizados no aba.